Sejam bem-vindos ao Panorama de Biase. Hoje tenho como convidados dois amigos, Thiago Medeiros, Thiago Melo. Um é com H e o outro é sem H, né, Thiago? Exato, O Thiago sem H e o Thiago com H. O nosso bate-papo hoje será sobre governança e compliance. Vamos falar um pouco sobre a questão forense, a importância da questão forense para a questão de compliance e também questões de canais de denúncia que podem fortalecer a governança das pessoas jurídicas. Tiago, muito obrigado. Tiago, muito obrigado também. Obrigado a você. Sejam bem-vindos. Obrigado. Fique à vontade para se apresentar. Bom, Thiago, fique à vontade. Vamos lá. Meu nome é Thiago Melo, como o Luciano falou. Eu atuo na área de gestão de riscos desde 2006, então são quase 20 anos que eu estou dentro dessa área, gestão de risco, compliance e auditoria. Então já passei por consultorias de médio porte, Big Four, e também na última experiência que eu tive por 12 anos foi uma multinacional. Sou formado em tecnologia, com pós-graduação em compliance e também em segurança da informação. Thiago Medeiros, é a sua segunda vez aqui, mas, por favor, fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Luciano. Bom, eu sou Thiago Medeiros, sou advogado de formação, trabalhando aí com compliance desde 2012, basicamente, né? Iniciei uma transição aí dentro do departamento jurídico de grandes multinacionais e aí, posteriormente, migrei para a área específica de compliance, verificações corporativas, e é o que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos quase 14 anos, né? Sou formado em Direito, como comentei, sou pós-graduado em Direito Empresarial, MBA em Compliance e tive aí a oportunidade de trabalhar junto com o Thiago também num projeto bastante interessante numa multinacional e a experiência aí também de ter entregue alguns projetos para outras empresas de tecnologia, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Perfeito, né? Dá para vocês verem que a experiência, tem essas caras de meninos aqui, mas a experiência é bastante grande, né, Thiago Melo e Thiago Medeiros. E é interessante que a gente está no momento, né, já há algum tempo, que a importância da governança se tornou cada vez maior. Acho que a questão das informações, de tecnologia, da visibilidade das empresas, né, essa questão ficou muito maior ultimamente. Né, temos casos aí emblemáticos que nós vamos falar aqui hoje no nosso bate-papo, mas hoje acho que mais que nunca, ainda mais com ESG, principalmente com a questão de governança, a questão de ESG e profissionalização muito das empresas familiares, no plano de empresas médias, as grandes já estão no processo já há algum tempo de cuidarem da imagem e das boas práticas internamente. Mas eu gostaria de saber de vocês o que funciona de verdade numa governança. Porque a gente tem que tomar cuidado com aquela questão de governança que fica só no papel e a prática fica muito longe do que se promete. Então, o que realmente funciona numa governança das pessoas jurídicas? Legal. Bom, acredito muito que a governança tem que ser contínua, né? Não adianta você criar ali uma série de uma estrutura, né, completa, quando a gente fala de compliance, né, todo aquele pacote de compliance, desde políticas, treinamentos, comunicação. Então, todo esse pacote que a gente tem ali para criar a estrutura de compliance, então é importante que depois a gente tenha o quê? Uma continuidade. Né? Então, tem ali os assessments, que a gente chama, né, de avaliar se aquilo, né, um processo que está dentro do que é de risco da companhia, ele está sendo bem executado, se tem algumas falhas, então aonde que a gente consegue depois mitigar esses riscos mediante ações complementares. Então acho que todo esse conjunto que a gente consegue de fato, né, ter uma estrutura de compliance que a gente tenha integridade, que a gente consiga aí, de fato, né, sustentar em casos mais específicos, né, casos que talvez a gente tenha aí que apresentar uma defesa, né, então a gente consegue utilizar todos esses elementos para de fato suportar esse E é interessante processo. que eu tinha falado de compliance, muitas vezes algumas empresas acham que é uma questão simplesmente de criar políticas, mas acho que o primeiro passo é a auto-administração, estar convencida disso, Exatamente. porque se não houver um movimento de cima para baixo, inclusive, né, walk their talk, né, walk the talk, que é a expressão em inglês, eu faço aquilo que eu defendo, o que eu falo, porque às vezes acontece de criar-se políticas, mas a auto-administração não dá o exemplo daquela política, não? Uhum.
Exatamente. Por isso que, no fundo, os pilares de compliance, um dos pilares é o tone of the top, né, que exatamente é ter todo o comprometimento da auto-administração para suportar todas as ações de compliance. E é interessante desse processo, Thiago, que a gente tem visto também, que muitas empresas têm sido responsabilizadas por atitude de seus fornecedores, que é muito comum. E aí a gente tem que pensar no tema de governance compliance, olhando para a porta de entrada da sua cadeia. E às vezes as empresas esquecem disso. Então, tem uma figura ali de uma due diligence, muitas vezes, de uma análise, Sim. quem é seu fornecedor. E aí um pouco, entra num assunto que é muito interessante, até para desmistificar para a nossa audiência, Tiago, falo para os dois Tiagos, né? Uhum. A questão de auditoria forense, né? Porque isso pode ser uma ferramenta extremamente importante. E desmistificar isso com um entendimento que, quando a gente fala de auditoria forense ou de investigações forenses, são muito vinculadas à questão criminal, questão de polícia. Na verdade, isso pode ser uma ferramenta tanto para identificação de problemas internos de não cumprimento de compliance, como inclusive a relação com novos sócios ou fornecedores, investigações. Conta um pouco para a gente, Tiago Melo, como que a auditoria forense funciona e pode ajudar as empresas no compliance. Tá. Falando primeiramente da questão de fornecedores, então quando a gente fala de fornecedores, logicamente, para que a gente tenha, né, uma segurança nessa relação, então a gente tem que ali, primeiramente, né, fazer uma due diligence, entender quem que é esse fornecedor e também, que é a questão da continuidade, fazer o acompanhamento. Então, por exemplo, auditorias nesse fornecedor para entender como que é o ambiente de trabalho dele, se tem as questões ali de segurança do trabalho, se tem as questões também se as pessoas que estão ali, como que é o ambiente de fato, quando a gente fala ali de questões de conduta, né, de assédio moral, assédio sexual e outras violações. Então a gente precisa ter essa due diligence, porém ter também esse acompanhamento. Agora, voltando na sua pergunta que é relacionada à questão forense, então a gente tem o forense como uma ferramenta, né, computacional que a gente utiliza para fazer algumas investigações que estão relacionadas a algum tipo de problema. Então, por exemplo, a gente vai falar de uma fraude que aconteceu em uma empresa, né? Então, se isso está relacionado a uma questão que a gente consegue aplicar o forense, então a gente vai fazer a coleta ali de computadores, celulares ou qualquer outro tipo de dispositivo e fazer toda a cadeia, né, do processo, uma cadeia de custódia de fato, né, até que a gente consiga chegar ali se de fato tem um problema ou não através da computação forense. Então, dentro das etapas, a gente tem a parte de coleta, preservação, a restauração dos dados, a análise de fato, então tem ferramentas específicas para isso, e depois, logicamente, o relatório com todas as evidências. E assim, uma dúvida que surgiu, toda essa análise forense serve para um processo criminal, eventualmente de ressarcimento, Sim, é utilizado para uma questão de investigação, vamos falar assim, policial, se for o sim. caso? Sim, como a gente tem a cadeia de custódia que vai ter toda a rastreabilidade, né, da origem da informação, então isso tem que ser preservado porque lá na frente, se a gente precisar apresentar isso, né, juridicamente falando, a gente consegue ter todo o respaldo, porque ele seguiu todo um processo. Além disso, a gente pode utilizar também o notário, ele faz toda aquela parte de notarial, né, Uhum. para de fato, Documentação. exato, Validar, para né? validar que aquele processo de fato foi seguido de uma forma extremamente íntegra, né, que lá na frente a gente vai ter todo esse respaldo. Mas a forense, aí você está dando exemplo de reativo, ou seja, a fraude já Sim, aconteceu. sim, Mas tem a possibilidade de você utilizar a auditoria forense, por exemplo, na área de avaliar, por exemplo, a entrada de um novo sócio, uma joint venture com uma outra pessoa jurídica, Algo mais algo mais preventivo. preventivo. sim. A gente consegue, através, logicamente, de due diligence, né, então fazer toda essa busca, né, de informações do indivíduo ou da empresa, né, para a gente compor ali se de fato tem algum risco associado, né, àquela. Mas a gente consegue também fazer um monitoramento ativo, né, e estou falando mais dentro de uma
companhia. Então, por exemplo, ter um monitoramento ativo de e-mails. Hoje, ainda o e-mail fala muita coisa, né? Sim. Sobre a operação, fala sobre como que a empresa está seguindo, né, relacionado à conduta ética dos colaboradores. Então, se naqueles e-mails ali tem conversas, né, que violam alguma lei, alguma Hoje em outra dia o coisa. WhatsApp ganha importância bastante grande que a gente tem visto ultimamente. É que né? migrou um pouco agora Negócio para da o comunicação WhatsApp. de Exato. zap, exatamente. E a gente precisa, nas empresas também, ter também Políticas, né? um certo cuidado, exatamente, para o uso do WhatsApp. Ferramenta de comunicação. Exatamente. Porque ficou muito pessoal. Sim. Muitas vezes, apesar dos celulares serem corporativos, as pessoas usam de uma forma, às vezes, muito pessoal, de forma indevida. Mas ainda tem empresas que não fornecem um celular, por exemplo, uma área comercial, utilizando um celular pessoal. Sim. Imagina o risco que você está tendo, porque Correndo você em não tem relação a isso. controle algum sobre esse ativo. Não, e acho que a questão, né, Thiago Medeiros, também, quando você fala de celular pessoal, tem questão invasiva, né, que pode alegar, se eu uso pessoal, é meu celular, você não tem direito de auditar. Sim. Não, hoje mesmo a gente, né, estava conversando sobre isso. Infelizmente, algumas organizações, como o Thiago comentou, algumas organizações acabam não oferecendo equipamento adequado para, né, para execução da atividade ali e tal. E quando surge um problema, que é onde entra a análise reativa, qual é o dispositivo que a gente vai, né, buscar? Um aparelho pessoal, e infelizmente a gente não tem autoridade para. Ah, mas aquele equipamento ele está armazenando informações da empresa. Me desculpe, mas foi uma fragilidade sua, enquanto De organização, controles internos. de não ter conduzido da forma adequada, de dedicar um dispositivo adequado para ele e exclusivo para aquela atividade. Não, e sem contar que a gente tem acompanhado alguns casos aí, infelizmente, que estão de notório saber, né, público, que o WhatsApp normalmente tem ferramentas que permitem esconder informações que dependem de tecnologias muito avançadas para você recuperar, não? Uhum. Sim. E quando se trata que a empresa tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente para as pessoas que têm muito contato externo, né? Falando de vendedores, compradores, pessoas que têm muito contato com outras pessoas jurídicas. E aí, Thiago Medeiros, como você vê que o compliance, de uma maneira geral, pode funcionar como uma gestão de risco, Uhum. junto, aí estou falando do caminho inverso, porque a forense, ela é preventiva, é uma ferramenta tanto preventiva como reativa, mas para que você já determine que algumas práticas evitem, inclusive, o uso da forense, muitas vezes podendo, ou seja, criar obstáculos e barreiras internas, né, para que não aconteça o pior. Sim, sim. Aí que a gente fala, né, volto lá no início da nossa conversa, quando a gente tem uma governança de verdade, né, uma governança real, que é justamente através de um programa de compliance bem estabelecido, alinhado à governança da organização, à estratégia, que ela vá de encontro com as prevenções que a organização quer garantir. Eu acho que um grande segredo inicial é o mapeamento Sem das dúvida. relações, né? Sim, sem dúvida. E em especial quando a gente fala, né, dessas relações com terceiros, né? Sim. Mas tudo começa com o dever de casa. É uma política bem escrita, né? São riscos bem mapeados através de um assessment, através de uma verificação interna, que a gente consegue estabelecer realmente questões que vão entregar mais transparência, vão garantir mais valor mesmo para o dia a dia da organização. Eu acho que, entrando um pouquinho na questão da execução dos compliance, auditorias temporárias e surpresas em equipamentos, notebooks e celulares, também é bem aplicável para essa área, não? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Acho que o Thiago consegue contribuir melhor, Uhum. mas realmente ter essa dinâmica de auditorias recorrentes, né, Thiago? Sim. Acho que o primeiro passo, assim, a gente ter na parte da governança. Então, por exemplo, para que eu possa auditar um computador, um celular, como a gente já falou, logicamente precisa ser corporativo, mas a gente precisa dar ciência, né, para o funcionário que, de fato, ele pode ser auditado, né? Então, por exemplo, mais ou menos como as câmeras, né? Então, sorria que você está sendo filmado. Sim. Então, o primeiro passo é a parte da governança, né? E depois, logicamente, você usa essas ferramentas, né, de uma forma de ter a prevenção, de conseguir ali, de fato, de alguma forma, reduzir os riscos. Isso parte também, inicialmente, até de um processo aí de integração do colaborador, né? Sim, sim. Ficar assim, muito claro
das políticas internas até para afastar casos aí de pessoas que de repente não que vai entrar na organização e não e seguir ali uma política bem rígida de governança. As pessoas precisam, primeiro de tudo, ter noção das regras que elas estão sujeitas, Sim. né? Como o Thiago usou o exemplo da câmera, né? Sorrir que está sendo filmado. Então, todo colaborador, todo ambiente organizacional, em geral, corporativo, ele tem as suas formas de, né, de se conduzir ali comportamentos, né? O que é esperado, o que não é. Não é à toa que as empresas divulgam, né? Missão, visão, valores, né? Isso justamente para que haja uma compatibilidade ali de propostas, né? A gente, logicamente, afasta a questão da dependência, às vezes, do trabalho, mas é importante que isso seja levado em consideração, em especial no primeiro contato. Esse é o nosso código de conduta, é assim que a gente trabalha, essas são nossas políticas, e você está sujeito a eventuais auditorias. E é interessante, falando de alguns casos, né, que a gente se tornaram famosos, mas é interessante porque, logicamente, a gente fala de muitas coisas negativas que repercutiram, deram prejuízo de, muitas vezes, bilhões de reais. Mas eu tive um caso muito interessante positivo, foi com a Mary Kay, né, empresa lá no sul do Brasil, e que na entrada, na recepção da empresa, existe um painel gigante, né, porque eu fui, já faz algum tempinho, com as políticas de governança internas de relacionamento com terceiros. E eram muito bem escritos, muito claro, já dando assim, de início, você entrando na empresa, o que a empresa se propõe em termos não só de governança, de ética, né, nas relações dela com o mercado, com os stakeholders. E isso já era um período já que não se falava, não existia a questão do SG muito forte. E eu achei isso que trazia, né, para quem estava entrando na empresa, uma imagem positiva da organização. Claro. E falar, olha, aqui a gente é sério. E tem um lado que é negativo, né, que eu vejo que os grandes desafios das empresas, principalmente as multinacionais, você está num país em que as regras são bem claras. Então, são países com economias desenvolvidas, com entidades de controle desenvolvidos, né, que tem uma CVN, uma SEC, né, que tem relações ali de controle, mas tem países que têm uma flexibilidade ética. Como é que a empresa lida? Porque a gente vê muito, é muito comum às vezes, como é que vocês têm visto casos que as empresas lidam, vocês que já trabalharam em multinacionais, em países em que, sem uma política heterodoxa, vamos falar assim, você não faz negócio? É um desafio, né? Sempre um desafio. A gente fala que o nosso trabalho dentro de grandes organizações é fazer grandes adaptações, né? Usualmente se chama tropicalizações em geral, mas é importante entender a cultura da organização. Se você vem de um país, né, que naturalmente existem maiores reguladores, né, uma cultura de cumprimentos normativos, né? O Brasil não é muito referência porque o Brasil já carrega um jargão, né? O Brasil, toda lei nova que surge vamos ver se essa lei vai pegar para depois a gente ver se vai seguir, né? Assim foi com a legislação relacionada a cinto de segurança, bebida alcoólica e dirigir, por aí vai, né? É uma resistência natural das pessoas. Da própria população mesmo, né? Então é sempre um desafio. A gente fala que o nosso trabalho está em garantir a aderência às normas, regulamentos e leis, né? Em especial no país em que está sendo conduzido aquele negócio, né? Então é sempre importante que a gente consiga fazer um alinhamento entre a expectativa, se a gente falar de uma organização estrangeira, na sua aterrissagem, na sua chegada no Brasil, para que exista uma possibilidade de continuidade dos negócios sempre ali amparado pela legislação, né? Mas é um desafio, né? Sempre um desafio. E vocês citariam alguns casos emblemáticos, não, sem citar nomes, mas por exemplo, quais foram os impactos financeiros e quais atitudes, principalmente isso, porque errar as pessoas erram. Sim, sim. Eu falo que e eu acho que uma coisa importante de tudo isso, né? Errar as pessoas erram, né? Você não pode controlar todos os seus colaboradores, tem os whistleblowers, né? Os dedos duros, né? Sim. O caso da Enron foi um dos emblemáticos, o caso da Boeing, sim, recentemente foi emblemático, é público, né? Recentemente também uma Big Tech aí envolvendo o Ministério Público de Minas Gerais. Exatamente. Um caso bem interessante. E aí teve o caso agora com o São Paulo Futebol Clube, né, do qual infelizmente eu torço, né, sofredor há muito tempo.
E aí, e como o canal de denúncia também funciona para isso? Porque muitas vezes a gente pensa no canal de denúncia como uma coisa interna, para um Uhum. assédio moral, ou pra uma questão, né, até assédio sexual. Mas como um canal de denúncia funciona também para esses casos de identificação vamos falar assim, de wrongdoings, né, Uhum. de operações ilegais para fora da organização. Canal de denúncia, no fundo, na verdade, ele está aberto a vários tipos de violações, né? Então, você consegue ali, né, receber denúncias sobre fraude, sobre manipulação de números, resultados. Então, tem uma série de problemas que a gente consegue, através do canal, tratar, né? Então, logicamente, o que a gente tem assim, que a gente vê até em outras companhias, que é a gestão do canal. Então, quando você recebe aquela informação, o que você vai fazer com aquilo? Qual que é a área, né, que tem a capacidade ali, toda a experiência para tocar, por exemplo, fazer um caso de fraude ou um caso de assédio. Mas uma das coisas que eu vejo mais importante no canal de denúncia é proteger quem denuncia. Exato. Política de não Política de não retaliação. Sim. retaliação. E às vezes é muito difícil. Eu não sei, me parece um pouco difícil, porque a gente escuta casos em que as empresas, que quem denunciou acaba sendo demitido Sim. ou sendo isolado na organização, por um motivo ou outro sempre alguém acaba sabendo. Uhum. Como é que um trabalho de governança com canal de denúncia pode proteger o denunciante? Algumas políticas, na verdade, a empresa lá, ela tem que ter algumas políticas, inclusive a de não retaliação, para de fato proteger, né, a pessoa que denunciou ou a pessoa que está ali sendo relacionada ao problema, né, que foi assediada, porque nem sempre quem foi, né, quem sofreu o problema que de fato vai fazer a denúncia. Mas, logicamente, nunca buscar saber se é anônimo, nunca buscar saber quem que fez através de, sei lá, informações de IP ou qualquer outro tipo de informação que possa chegar a essa Sim. pessoa. De fato, tem que tratar o que está dentro daquela denúncia. Então, assim, investigar o fato e não o denunciante. Exatamente. E É. respeitando desculpa, Thiago, e respeitando toda a cadeia ali que está acerca daquele caso, né? Então, um ponto principal que é a informação, confidencialidade. Então, se você não tem isso, né, dentro ali de quem vai conduzir, você perde todo o trabalho e acaba criando um problema ainda maior. E é importante também, a gente fala de canais de denúncia, de políticas, de compliance. Uma coisa importante também, eu já vi isso há muito tempo atrás, mas de conflito de interesses também, Uhum. né? Uma coisa que a forense pode trabalhar nisso. Eu tive casos de conhecer que sócio de uma pessoa jurídica tinha uma outra empresa que as Sim. pessoas não tinham conhecimento, fornecendo para essa pessoa jurídica. Uma parte Fazer relacionada. uma O triangulação. que eu já. Compradores também, né? Você já Sim, deve ter sim. visualizado isso. De experiência, o que acontece muito é o sócio oculto. Sim, Então, logicamente, vai ter, né, a empresa, a relação com o fornecedor, e esse sócio oculto, que por muitas vezes é um funcionário dessa empresa, ter relacionamento com esse fornecedor e faz aí a triangulação. e é muito comum isso acontecer. Eu presenciei isso tanto como sócio, o nível de direção também, né? Era uma empresa de baterias, isso há muito tempo, que um dos diretores tinha uma empresa de distribuição de bateria, da marca. Então você vê o conflito de interesse. Exatamente, esse direto E hoje é interessante também que, na época, não existia Big Data, então na época não existia ferramentas de busca, para né, fazer para essa fazer Tão cruzamentos tão acessíveis, né? acessíveis. Eu queria falar um pouquinho disso também, como a tecnologia trouxe benefícios para o trabalho, né, tanto forense como de compliance, porque hoje tem sistemas que é possível você oferece análise de gestão de risco com dados públicos, né? Então hoje em dia é fácil saber de quem é sócio de quem, ou Sim. através de um CPF você fazer um cruzamento, fazer uma teia de uma empresa organizacional. Mas para vocês, como foi tanto softwares, né? Uhum. Ferramentas em SaaS ou softwares que não sejam em SaaS ou tecnologias, o que vocês podem dizer, o que trouxe de benefício para a questão do trabalho de compliance e forense? Eu vou falar um pouco mais dessa parte de forense, de fraude, que a tecnologia, né, auxilia muito essa base de informações,
a você ter toda aquela composição e entender quem que é aquele indivíduo, a empresa que você está ali investigando ou que possa ter um problema, enfim. Então, com base nessas informações, mais informações públicas, eu estou falando de redes sociais, estou falando aí de informações públicas de fato, né, que a gente consegue ali Sim, no próprio buscador ali conseguir essas informações. um Jus Brasil da vida. Exato. Então, com base nessas informações, a gente consegue compor ali, entender, né, se de fato tem um problema ou não. Mas eu acho que quando a gente fala de fraude, basicamente, internamente, né, a empresa, logicamente, para você iniciar uma investigação, você precisa ter um indício, né, ali pelo menos uma suspeita, né, para até chegar a um indício, mas você precisa de fato ter uma denúncia para começar a investigação. Você não pode na sua empresa ir buscando pessoas, aí entra já uma parte de Entendi. violação que Então você tem que ser dá. provocado. Exatamente. Lógico que você pode ter né, uma Uma auditoria rotina. contínua, mas tem que ter alguma coisa ali para você de fato investigar se tem um problema ou não. Então é importante entender um dos sinais é a questão do padrão de vida que está É, totalmente fora, fora. exato, fora do nível Exato. salarial. Eu lembro que uma das coisas que eu nunca esqueci da minha aula da faculdade era quando eu tive aula de auditoria e o professor falou assim, tem que olhar além dos balanços. Você tem que olhar para fora dos números contábeis e chamado de sinal externo de riqueza. Sim. Então, ele usava muito exemplo do comprador, né, porque, como falar em termos de risco, é o que mais sensível, talvez, na Uhum. organização. Então, ele falava, na época, né, antes da meia idade, o cara é um comprador, ele chega com Santana, Então, com Monza, tem um sinal assim que que, geralmente quem faz alguma coisa errada, né, e começa a receber, ele tem uma motivação. E essa sim, motivação, por muitas vezes, é querer se se expor que expor, está num subindo nível. na vida. Exatamente. E aí começa a colocar em redes sociais, e aí Hoje a rede começa. social entrega muito. Exato. E chegar com um carro, né, Do, outro, do Incompatível. luxo, incompatível e por né? aí vai. Então aí são os Viagem sinais. para o exterior, né? Exato. Aí compra casa, compra terreno, enfim, aí. Aí vai. Mas tudo isso a gente consegue, né, voltando lá na sua pergunta, com esse conjunto de informações, né, que tem empresas que, que, que provêm esse tipo de informação, e também com fontes públicas, por exemplo, para fazer o levantamento, né, de imóveis, é público. Você pode ir Sim. lá em Sim, qualquer cartório, você, você com o consegue. nome, ou CPF, ou endereço, você consegue ter Assim essa como o contrato informação. social também é Não, público. e hoje com Exatamente. o número de celular de alguém, você já consegue fazer toda a cadeia de informações, né? Toda essa teia de relacionamento. Sim, a gente, por exemplo, internamente na DBAS, a gente usa um sistema que é o Nelway, né? Vou Sim, falar sim. de uma marca que é considerada muito boa, tem outros, que a gente faz, por exemplo, uma análise de risco, a gente não vai no nível, vamos falar assim, da pessoa, mas a gente avalia a empresa com quem a gente está prestando serviço. Uhum. Então, ali dá para você ter uma ideia da saúde financeira, se é compatível, da questão de capital social, se os sócios são sócios, quem são as pessoas que a gente está tratando. Então, nos ajuda a avaliar se aquela empresa oferece algum risco para a gente prestar um serviço. Sim. E é muito comum hoje, e inclusive essa ferramenta que a gente usa, existe um módulo que é de avaliação de risco mesmo, que Ele a já gente dá um usa, já termômetro. dá um termômetro que ajuda. É lógico que tem que tomar cuidado com o que se interpreta. Uhum. Sim. Então, mas hoje em dia, eu acho que a ferramenta aliada a uma boa política interna pode dar segurança. Eu queria que vocês falassem um pouco mais em relação a isso. Em que sentido? Muitas vezes a empresa faz um programa de compliance muito voltado para a política interna, Uhum. para gerar uma constituição interna, uma lei interna de relacionamentos, mas não aplica essas ferramentas, nem constitui essas ferramentas. Uhum. E eu queria que vocês falassem qual é a diferença que vocês enxergam em termos de gestão de risco quando você tem um sistema de compliance com essas ferramentas que vocês acabaram de dizer. Eu acho que a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso em outra ocasião, mas é o que difere o programa de compliance do papel para o programa de compliance real, né? Então, quando você tem, né, até pegando um pouquinho do gancho ali
da questão da política de não retaliação, você pode ter um sistema, você pode ter um código de conduta bem escrito, uma constituição bem formulada, mas se não tiver na essência daquela organização o cumprimento daquilo, Se não tiver um canal de denúncia ativo, de nada vai adiantar. Então, quando a gente fala, né, da não retaliação, por exemplo, né, a gente, quando conduz uma investigação, né, a gente sempre solicita confidencialidade, a gente sempre solicita para todas as partes, não busquem comentar sobre o assunto, mas inevitavelmente um vazamento de informação não acontece pelo nosso processo. A pessoa, segredo industrial, inclusive. a gente faz uma entrevista agora, se a pessoa sai da entrevista, ela já comenta com outro, que comenta com outro, que comenta com outro, né? A política de não retaliação, também a gente conseguir estruturar dentro de uma organização, né, essa diferença do programa do papel para o programa real, né? Existem coisas que são retaliação? Existem. Mas existem desdobramentos naturais de um conflito. É natural que se eu denunciar você por alguma questão que eu não gostei, que você fez a mim, que você vá passar uns 2, 3, 4 dias, né, diferente ali comigo. Isso não é retaliação. A retaliação É sentimento humano, é um né? sentimento, é natural. Isso acontece num relacionamento como qualquer outro, né? Então acho que a diferença mesmo dessa organização que quer fazer algo, não por pressão regulatória, mas porque de fato acredita que um programa de compliance bem estabelecido, ele agrega valor, ele entrega governança, ele é um grande de um termômetro de continuidade de negócio, porque ali você vai ter acesso a informações que vai te permitir medir onde você está acertando, onde você está errando, quem está acertando e quem está errando. E outra, né? acho que você, um programa bem robusto, você consegue separar o que é fato e o que é fofoca. Exato. Porque enquanto não tiver um canal de compliance, vou falar rádio peão, né, que é um termo que é Bem comum, bem comum inclusive. nas empresas, principalmente em indústria de grande porte, ajuda você a separar realmente o que é fato e o que é boato. Né? Que é boato. E o que acontece muito também, Luciano, é o denuncismo. Então, um grupo ou um indivíduo não gosta do outro e acaba fazendo uma série de denúncias, enchendo lá o canal de denúncias para mostrar que, de fato, tem alguma coisa, mas não tem. No final, é só para sustentar algo que não existe. E, inevitavelmente, um canal de denúncias bem estruturado, porque a gente precisa ter um veículo de recebimento dessas informações que ele seja confiável. Né? Sim. Então, um canal de denúncias bem estabelecido, até o nome a gente não gosta muito, né? Mas um canal de ajuda, um canal de diálogo, algo que seja, para justamente a gente conseguir coletar essas informações de maneira estruturada, organizada, separando fato de boato, evitando o denuncismo, evitando fofoca, qualquer coisa, para justamente traçar um caminho a ser trilhado. Né? Para a gente não ficar perdido. Então, hoje, ferramentas como um canal desse tipo, que já integra ali uma organização de dados, uma matriz de risco, que tem por trás, né, profissionais que, de fato, já executaram e não só estudaram aquilo, eu acho que é todo um diferencial. Então, eu gostaria de ouvir de vocês como trazer isso para a nossa audiência, como trazer que isso não se trata somente aplicável para grandes organizações ou multinacionais. Numa empresa, por exemplo, familiar, uma empresa de médio porte, que está buscando fortalecer sua governança, para muitos, às vezes, isso é só aplica para grandes empresas, ou isso é muito caro de se aplicar, é um custo muito elevado. O que vocês estão vendo nesse mercado? Vocês estão vendo um movimento dessas empresas que falam que não são de médio porte? Porque o que se tem de notícia? Né? O que sai na mídia são grandes organizações, são grandes escândalos, né? Que ocorrem, infelizmente, né, nas relações com os stakeholders em algumas grandes empresas que já aconteceram e se corrigiram. Mas como trazer isso para o mundo dessas médias empresas, né, e o benefício que isso pode trazer para essas médias empresas? No fundo, inicialmente, né, a empresa pode entender que o compliance, né, toda a estrutura de compliance é uma despesa, mas no fundo não é. Então, toda a empresa está sujeita a ter fraude, a ter problemas de assédio, a ter problemas de conflito de interesse. E aí, quando a gente fala de uma média empresa, imagina o impacto numa fraude pode, né, causar ali para aquela empresa. Pode até a questão de existência, né? Exatamente. De continuidade. Então, todo esse programa, né, quando a gente fala ali de todo esse pacote, na verdade é para proteger e a empresa não ter perda financeira. Afinal,
a perda financeira, que é né, dentro de tudo isso, é que ela não vai ter. É mais caro não ter do que ter. Exatamente. E é porque, às vezes, seria o que a grande dúvida que a gente percebe nesse perfil de empresa é por onde começar. Uhum. Eu acho que é um grande desconhecimento, não na maioria, talvez a maioria, mas lógico que não todas, mas muitas empresas que estão começando um processo de compliance, inicialmente eles se preocupam muito na relação entre os sócios, Uhum. inicialmente, acordo de cotista, o acordo de acionista, ou se preocupa inicialmente na questão de sucessão, mas sem imaginar que talvez na questão de governança corporativa, a questão de compliance relacional, né, com os stakeholders tenha certa importância. Por onde elas devem começar? Qual o primeiro passo que você enxerga para alguém que está querendo iniciar esse processo? Acho que o primeiro passo é ter um diagnóstico. Então, entender quais são os principais riscos daquela companhia. Então, é uma questão, por exemplo, ambiental, é uma questão de imagem, né? Então, quais são os principais riscos daquele negócio, né? Então, com base nesse diagnóstico, a gente consegue entender aonde a gente deve implementar, quem são as pessoas responsáveis ali que precisam ser treinadas, quais são as políticas que a gente precisa implementar. Então, acho que o primeiro passo é entender, né, fazer esse diagnóstico para entender ali de fato quais são os riscos. E aí sim a gente ter, né, todo esse conjunto implementado para mitigar esses riscos. Uma coisa, perdão. E até mesmo entender, né, que mais vale se antecipar ao risco do que atuar com risco, né? Infelizmente, algumas organizações acabam buscando, né, um programa de compliance ou né, alguém que possa apoiar no momento de crise. Primeiro, Sim, né, sim. se você chega no hospital em emergência, é mais caro do Sim. que se você for fazer Um consultas tratamento de rotina, paliativos. né? Sim. Então, esse eu acho que já Paliativos não, preventivos, perdão. preventivo. Eu acho que esse já é o primeiro ponto, né? Exato. Então, entender que de fato você quer se antecipar a um determinado problema. Um outro ponto que muitas acabam pensando, pô, mas é um custo, mas eu vou ter um canal de fofoca, as pessoas vão ficar lá denunciando. Um canal implementado sem regras de utilização, tratamento e condução, de fato ele vai se tornar um pinico. Qualquer coisa vai ser jogada ali. Então, não é meramente falar que eu tenho um canal de denúncias e que as pessoas se sintam seguras para apresentar algo, mas que elas tenham, né, de fato, a estruturação de que as informações que chegarem ali, elas vão seguir um determinado formato, uma técnica, e vai ser conduzido de maneira apropriada para que não se torne isso, né? Mas o diagnóstico, sem dúvida alguma, é o primeiro passo. E é interessante que não necessariamente, inicialmente, você precisa ter um departamento interno para administrar a questão de canais de denúncia ou questão de compliance. Muitas vezes pode ser feito em formato de BPO, que às vezes é até interessante por ser alguém de fora da organização. E o mais recomendado. E o mais recomendado, por não estar poluído pela cultura poluído entre aspas, influenciado pela cultura organizacional. E essa, talvez se tenha um canal externo na qual se preocupe ali, primeiro, na manutenção de um secretariado, manutenção documental, e também um canal de denúncias, trabalhos forenses dentro da organização. Não necessariamente ser um departamento interno, né? Sim, sim. E quando quando eu falo que o mais recomendado é um externo, é justamente pela nossa experiência do interno. É inevitável que você construa relações, que você tenha interesses políticos de alguma maneira, porque a gente fala de um trabalho, a gente fala de progressão de carreira, a gente fala de uma série de fatores, né? Então se torna um pouco complicado um determinado momento em que você interno, né, a gente enquanto interno, tem que, de repente, investigar um decisor sobre a nossa carreira. Ou alguém que tem um relacionamento muito próximo a esse decisor, né? Então, aí gera um conflito de interesses da nossa parte com relação à própria integridade daquele caso. E você né? começa a trabalhar muito tempo diante de uma organização, você cria uma relação. Exato, é natural. Do happy hour, muitas vezes, não? Exatamente. Então, quando a gente fala, né, que muitas empresas, mas eu não tenho ainda estrutura ou maturidade mesmo para eu ter um time aqui interno. Cara, é até mais interessante que assim faça no modelo de BPO ou meramente alocação de horas, né, com alguns modelos mais interessantes que buscam atender, porque às vezes você vai contratar um profissional de compliance, né, para dentro de uma organização que às vezes não tem um volume de tratativa tão recorrente ao ponto de estar ali full time dedicado, né?
Então, hoje a gente consegue entregar e existem modelos mais interessantes que atendam essa necessidade. E até já fazendo um jabá aqui, né, Thiago? Até é interessante que a Debiase, né, junto com o Thiago Medeiros, o Thiago Melo, a gente está desenvolvendo uma vertical de serviços voltados para compliance e governança dos nossos clientes. A ideia é agregar aquilo que a Debiase já oferece. Então, a Debiase já oferece serviço de auditoria independente, de due diligence, tanto contábil como tributário. E colocando aqui para vocês que estão nos acompanhando, o nosso bate-papo, além de enriquecer essas informações para vocês da nossa audiência, também é um comunicado aqui de nossa parceria, né? Exato. De a gente ter uma vertical e trazer para as empresas, principalmente empresas de médio porte, nossos clientes também, né? Ou novas empresas que venham aí trabalhar conosco, ser parceiros, uma solução que, como o Thiago Melo falou, de questão preventiva pode sair muito mais barato que não ter. Então a ideia aqui é agregar o que a gente já tem. E uma pergunta até que vem nesse sentido, é muito comum, a gente tem acompanhado clientes nossos em M&As, então faz uma due diligence tributária, faz uma due diligence, vamos falar, contábil e jurídica. Em que ponto a governança ou a auditoria forense pode ajudar numa questão de M&A? Porque eu tive casos de clientes que já estavam no processo quase de fechamento de negócio, como identificaram algumas coisas como, lógico que a auditoria contábil pegou, né, uma due diligence pegou, uma due diligence financeira pegou, mas já estava no processo avançado. Mas, por exemplo, de venda sem nota, de problemas com sócio. Então, como vocês enxergam que numa due diligence, um trabalho de compliance e auditoria forense pode ajudar antes que se prossiga e se perca dinheiro e se perca tempo investindo aí numa possível due diligence de uma novo negócio arriscado? Eu acho que, falar da parte forense, tá? Eu acho que pode auxiliar, né, nessa transição, de se antecipar e identificar talvez algum passo, né, algum movimento que teve anterior que possa comprometer alguma coisa lá na frente. Então, que seria... Os red flags, né? Exatamente. Então, ter acesso ali a computadores, celulares ou outro tipo de informações ali, para de fato identificar se teve ali uma antecipação de algum passo, né, algum movimento que possa ter um problema futuro. Porque muitas vezes as empresas se sentem seguras com uma due diligence jurídica, Uhum. né? E, na verdade, é um complemento, acho que é um passo anterior, inclusive, não? Sim. De uma jurídica, de uma financeira. Sim. Sim. A jurídica, normalmente, ela vai buscar ali passivo judicial, Sim, né? Contingência trabalhista, tributária, assim por diante. civil, algo nessa linha, né? E quando a gente fala de um due diligence voltado à compliance, voltado à governança, que entrega também, imprime tecnologias de auditoria forense, é justamente para entender, como o Thiago comentou, se houve alguma situação anterior, né, à celebração daquele negócio, daquela venda, aquisição, que vá prejudicar o futuro. Que possa ser um risco. E, eventualmente, sócios ocultando patrimônio vinculados ao próprio negócio, endividamentos não esclarecidos, porque muitas das vezes, né, eu já tive a oportunidade de conversar com o Luciano, a sociedade não é só o sócio que você recebe. Não. Dependendo de como tá, tudo que vem junto dele. Vem, né? pacote. Então, se ele é casado em regime, né, de comunhão total de bens, então questões relacionadas também às esposas, aos maridos, de sucessão. políticas de sucessão, é todo um cenário que às vezes não é aberto no momento da negociação. Não, e outro, você pode também avaliar as políticas de compliance da empresa que está sendo adquirida. E é diferente, né? Porque às vezes acontece uma fusão, uma aquisição, por exemplo, que a parte que está comprando, se fundindo, às vezes ela não vai atuar na administração daquele negócio. Exatamente. Então ela recebe o relatório financeiro, é um negócio interessante, ele está funcionando, e vai avaliar os executivos. Pô, essa galera consegue tocar a operação. Mas será que o controlador agora financeiro, muitas vezes um fundo de investimento, ele está satisfeito com a política de tomada de decisão daquele modelo de executivo, né? Da forma como eles decidem, como eles aprovam contas, como eles aprovam investimento,
como eles liquidam dívidas, será que tudo isso funciona para quem está adquirindo? Ah, comprei só uma parte, também tem toda essa integração. Então é muito importante que essa due diligence, né, que a gente, pela perspectiva de compliance e auditoria forense, a gente consiga olhar até, né, a união de dois negócios culturalmente. Pô, a sua política, né, o seu código de conduta diz A, o meu diz B, mas agora a gente vai precisar coexistir no mesmo Exatamente. lugar. Como a gente Que é a faz? avaliação cultural de uma organização. Exatamente. Então, todas as regras, os normativos, as convenções que regem aqueles negócios, né? E isso evita muito choque. Possibilidade de layoff, turnover, né? Pô, vou ter que trocar, pô, não percebi isso lá na ocasião. A gente consegue dar esse panorama. E até avaliar se, de repente, a política daquela empresa sendo adquirida pode ser melhor que a sua. Exatamente. E adotar no seu negócio. Exatamente. E até também estabelecer um período de transição, né? Para justamente fazer uma adaptação do público que fica, né? Então, se um dia, né, a Ferrari compra a McLaren, é justamente adaptar a cultura da Ferrari, né, dentro da McLaren e preparar. Pô, o engenheiro da McLaren é muito melhor que o meu da Ferrari, então, legal, eu vou fazer uma transição com ele, porque ó, a cultura agora funciona desta forma. Se for mais rígido, mais flexível. Enfim. Um caso famoso, aí a gente acabou tentando falar de um caso, de tantos casos, mas um caso famoso que eu me lembro é a Boeing com a McDonnell Douglas. Que, na verdade, foi a Boeing adquiriu a McDonnell Douglas, mas a cultura veio da McDonnell Douglas. Que era mais agressiva financeiramente. Teve até um documentário na Netflix, não sei se vocês viram. Não vi. Free Fall. Não vi. Eu não vi isso aí também. Não. Excelente. Então ele conta a história por que aconteceram alguns problemas com a Boeing, que é uma empresa de excelência. A Boeing tinha uma frase, se não for Boeing eu não vou, né? Eu não vou, né? De uma frase nos Estados Unidos que era famosa. E era uma empresa de excelência, né? E hoje a Airbus ultrapassou a Boeing. E muito por quê? Porque a McDonnell Douglas, a cultura mais agressiva, financeiramente tomou conta da Boeing, que apesar de ser a empresa que adquiriu a McDonnell Douglas. Então, é um caso muito interessante, né, de compliance, de governança, que para mim é um dos cases mais fortes, né, e mexe ali com, poxa, imagina, na segurança de aviação, segurança, né? Não foi uma coisa financeira, foi uma coisa de tecnologia, né? Sim, e em especial, né, quando a gente fala da Boeing, né, a relevância dela, ela não é uma empresa de aviação, ela é uma empresa de defesa. Defesa, exatamente. Né? Então, é uma estratégia muito maior. Então, a gente sempre costuma dizer que as empresas elas precisam estar preparadas para esses movimentos. O M&A é um casamento, né? Ele pode ser um casamento que você está entrando com a casa e o outro com o carro, né? Ele pode ser um casamento que um lado chega sem nada e o outro entrega tudo, né? Então esse alinhamento é muito interessante e é uma perspectiva que a gente tenta trabalhar. E para a gente, né, enquanto Pylon, enquanto, né, essa vertical da DBAS, é um prazer conseguir estruturar isso com vocês, essa parceria, que eu acho que tem tudo aí para a gente entregar o melhor aí para os nossos clientes. Eu falo que são complementares, né? Somos complementares e eu vejo que é uma das preocupações crescentes hoje. Sim. Infelizmente, a gente está vendo que o Brasil está passando por uma crise ética muito grande, como eu acho que eu nunca vi igual, e eu acho que as empresas estão um pouco com uma repulsa disso, acho que as pessoas estão com uma repulsa de uma situação como essa, e isso acaba transferindo para as empresas. A gente tem que se proteger. Sim. Né? E aí eu queria, né, para a gente encerrar, uma palavra de vocês, né, para o pessoal, né, da nossa audiência, para os empresários, o que vocês esperam, além da questão da parceria, mas dizendo a eles, né, como é importante a questão, na minha visão também, a questão de ter um compliance robusto e que isso pode trazer para a avaliação de uma empresa, né? Eu acredito que com compliance as empresas acabam valendo mais numa negociação. Você consegue uma negociação aí de M&A melhor, não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a mensagem final é que o preventivo ele é sempre melhor e vai ser muito mais barato do que depois você ter que, né, atuar em um problema. Então, acho que o importante é sempre entender dessa forma, né? Então, a gente tem aí reputação, que assim, é intangível, né? A gente não sabe, né, o quanto isso pode afetar, e muitos outros problemas que, com o preventivo, você consegue mitigar. Não, e é óbvio que risco reduz valor. Exato. Exatamente. Quando você vai entrar numa operação de risco,
você quer um retorno maior, então o valor tem que cair. Sim. E eu acho que não é nem só o ponto, né, Luciano, do M&A, né? Eu acho que o M&A ele é muito sedutor para alguns negócios, Sim, né? Mas o trabalho do compliance, o trabalho da forense, o trabalho da governança como um todo, é garantir a continuidade do negócio, né? Então, o nosso trabalho está em exatamente. mitigar riscos, né? Então, você quer que a sua empresa dure 1 ano ou 100 anos, né? E através desse trabalho, né, que a gente quer fazer com que as empresas durem 100 anos, né? Para que haja sempre uma política bem estabelecida, as regras sejam claras, os negócios sejam realizados da maneira mais ética e moral possível. É o risco oculto. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala, né, de compliance como um todo, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho em garantir que as empresas tenham uma continuidade equilibrada e segura dos negócios, né, que os riscos estejam alinhados ao apetite também de crescimento e qualquer que seja, né? E aí quando a gente fala propriamente, né, de compliance, de governança e de forense, é o que eu volto a reforçar. É entregar um trabalho agora em parceria com a DBAS e a Pylon por profissionais que já fizeram, né? E que entendem o dia a dia e a dor dentro de um grande negócio. E por fim, vocês que nos assistem, é muito comum, às vezes, as empresas, somente as empresas que não são tão grandes, de médio porte, o empresário não conseguir tirar férias direito por questões de falta de controle interno, compliance. Para você, empresário, que fala um fortalecimento na questão de governança, nas práticas de governança, permite até você tirar férias mais tranquilamente, né? Sem dúvida poder alguma. Ter mais tranquilidade e poder delegar, porque quanto mais a empresa cresce, menos você enxerga lá embaixo. E eu quero agradecer, Thiago Medeiros e Thiago Mello. Sejam bem-vindos à nossa parceria, é um prazer estar com vocês. A DBAS aqui, você sabe, não só para o nosso bate-papo do podcast, mas também para essa parceria com grande expectativa para a gente vir ajudar as empresas e a vocês que nos assistem. Agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. Se gostaram do nosso bate-papo, deixe um joinha e acompanhe o nosso canal Panorama DBAS no YouTube. Muito obrigado.